Olá, tudo bem? Sou o tio Igor, professor de Geografia. Hoje vamos trabalhar conteúdo aí de sexto ano, deriva continental e as placas tectônicas. Então bora lá, turma! Observe nessa imagem a formação aí dos continentes. Observe que há 225 milhões de anos atrás, essa primeira imagem no canto superior esquerdo, o nosso planeta era formado por um único continente, cercado por águas. O oceano não era tão profundo, era relativamente profundo comparado com o que ele é hoje. Isso por conta dessa formação continental. O continente ele era um só, como um todo. Chamava-se de Pangeia. E aí, alguns milhões de anos após isso, ele começou a se fragmentar. Já vou explicar para vocês por que esses continentes começaram a se fragmentar e começaram a se mover ali sobre as bacias oceânicas. Mas enfim, no período Triássico, então a Laurásia, que é a união da Ásia e da Europa, começou a se separar da Gondwana, que seria a África e a América acoplada, tá? E aí no Jurássico você já vai ter ali a Índia se desprendendo da Oceania e da Antártida, ok? No Cretáceo você já vai ter uma formação muito semelhante com a formação do continental que a gente tem, a distribuição dos continentes que a gente tem hoje, tá? E já a formação presente ali, ó, ok? No canto mais abaixo, no canto direito. Então, pessoal, o que seria essa teoria da deriva continental? Os continentes eles estão se movendo, pessoal, sobre as bacias oceânicas. Mas como é que eles estão se movendo, professor? Então, o alemão Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930, ele tentou, né, um esforço de tentar explicar para vocês, porque ele entende que a América do Sul e a África, elas se completam. Se você vê a costa oceânica ocidental da África, ela se assemelha muito com os contornos da costa oriental da América. Então ele propôs que talvez em alguma época, milhões de anos atrás, esses continentes estivessem todos juntos em um supercontinente. Então, pessoal, aquela teoria de Alfred Wegener, ela foi rejeitada, né? Porque eles não tinham fundamento, né? Não existia fundamento que comprovasse a teoria de Alfred Wegener. Mesmo ele tendo escrito ali vários livros que tentassem explicar essa teoria ali, né? Mesmo ele tendo encontrado fósseis, né? Das mesmas espécies de animais nos dois continentes, que levava a crer que talvez esses continentes estivessem unidos juntos em um supercontinente, essa teoria ela foi rejeitada. No entanto, em 1960, graças ao sistema de mapeamento, né, possibilitado pelos submarinos, né, submarinos de guerra, isso por conta da Guerra Fria, né? Então, muitos submarinos estadunidenses fizeram o mapeamento do fundo, né, do assoalho oceânico, e eles descobriram uma grande cordilheira de montanhas no fundo do mar, que era a cordilheira da dorsal meso-oceânica, ok? O que seria isso, dorsal meso-oceânica, pessoal? Tio Igor, explique para mim o que seria a dorsal meso-oceânica. Pessoal, observem essa formação rochosa aqui, ó. Essa formação rochosa está no fundo do mar, a mais de 4 quilômetros, desculpa, de profundidade. O que seria isso? É uma dorsal, ou seja, ali houve uma ruptura da fenda litosférica em que o magma extravasou e está fazendo com que os continentes se afastem, né? Então, o magma extravasou e agora está empurrando o continente horizontalmente. Então, o continente nessa porção está vindo para oeste e aqui temos o continente sendo empurrado para leste, ok?
Então, dorsal oceânica, também conhecida ali por dorsal submarina ou dorsal mesoceânica, né, é a designação dada em oceanografia física às grandes cadeias de montanhas submersas nos oceanos, que resultam de um lento afastamento das placas tectônicas. Ok? Então, Alfred Wegener, Wegener tentou explicar essa teoria aí, que em algum tempo geológico muito distante, né, no passado aí, os continentes estiveram juntos, estiveram unidos em um único supercontinente, tá? E agora vamos explicar como que se estava formado então esse supercontinente. Então aí na mais setentrional, ali na parte nordeste, nós tínhamos a Ásia. Então no extremo oeste, observe aqui a Europa e a Ásia. Estava nessa porção aqui, tá? A América do Norte, já na porção mais extremo oeste, extremo ocidente, aqui, ó, na região noroeste, aqui, ó, ok? América do Sul, mais a sudoeste. E a África, então, né, na porção mais oriental. E no sudeste, nós temos ali, então, a Índia, Antártida e a Austrália. Todos esses continentes em um único super bloco continental aí, em um supercontinente. Então, mais uma vez aí, né? Pangeia, Laurásia Gondwana e a formação contemporânea. Pessoal, então as placas tectônicas, elas algumas estão se afastando, outras estão convergindo uma com as outras, né? Então, isso se daria, né, na linguagem geográfica, chamamos de limites divergentes, limites convergentes, limites transformantes. E vou explicar cada uma delas agora para vocês. Então, limite divergente, né, como já foi explicado ali no slide anterior, então é quando o magma extravasa por fendas litosféricas, né, e acaba essa pressão, essa força por causa dos movimentos de convecção do manto, fazem com que as placas tectônicas se afastem uma das outras. Professor, explica de novo, o que seria todas essas palavras que o professor falou ainda? Basicamente, assim, na minha linguagem, né? Então existe o magma, né, que é aquela lava que tem lá dentro, no interior da Terra, ela, por conta da alta pressão e temperatura, ela faz com que as rochas sólidas que estão ali na camada mais da crosta terrestre não aguentem tamanha pressão e acaba formando rupturas, fendas. E é por ali que o magma extravasa. E quando o magma extravasa, o magma sai dali, aquela lava, através dos cones vulcânicos, ele acaba empurrando lateralmente esses continentes. Eles vão se abrir. E ali se formam grandes cordilheiras de montanhas. Ok? Então, essa é uma ilustração aí de como que ocorre esse fenômeno. Então, pessoal, nessa imagem vocês podem ver aí os limites convergentes e divergentes da Terra. Inclusive, temos ali um limite transformante que eu já vou explicar para vocês também. Então, observem, onde há convergência de blocos, né, de continente, onde há convergência de placas tectônicas, o que ocorre? Então, a placa menos densa, geralmente a placa continental, ao colidir com a placa mais densa que a placa oceânica, então a placa continental, ela vai irrugar, né? E vai formar grandes cordilheiras de montanhas. Já a placa mais densa que a placa oceânica, ela vai mergulhar sob a placa continental. E essa placa, então, ela vai ser subductada novamente pelo manto. Ela vai ser subductada novamente para o manto. Depois ela vai criar, conforme ela vai mergulhando sobre a placa continental, ela vai entrar em fusão com o magma, novamente vai aquecer, o material vai ficar mais leve e novamente vai subir e vai extravasar em forma de lava vulcânica.
Então é um ciclo vicioso, né? Um ciclo que vai ocorrer eternamente ali enquanto o planeta existir. Então, isso são os correntes de convecção que ocorrem no manto. Então, ali, pessoal, é o limite oceano-continente, né? Então, a placa mais densa, que é a placa oceânica, ela vai mergulhar sobre a placa continental. A placa continental ela vai irrugar, formando cordilheira de montanhas por causa desse impacto, desse choque que ocorre quando ocorre esse choque, ela irruga, tá? Formando cordilheira de montanhas. A placa oceânica ela vai ganhar temperatura e pressão e vai novamente extravasar ali em forma de vulcão. Já foi explicado. Essa tem uma ilustração aí para vocês como é que ocorre então esse fenômeno. Limite convergente, então, quando duas placas se colidem, né? Quando essas placas se colidem, ela libera tensão e energia, muita tensão e energia. E quando ocorre essa tensão e energia pelo atrito entre as duas placas, pelo choque entre as duas placas, né? Então, o que ocorre? A liberação dessa energia. E essa liberação dessa energia, ela acontece ali em forma de tremores de terra. São os terremotos. Se ocorrer no mar, chamamos de maremotos. E os maremotos, por sua vez, podem condicionar aí os grandes tsunamis, os tsunamis, ok? Pessoal, limites transformantes, então não é o choque e nem a divergência de placas. Então, não é nem o choque e nem a divergência de placas. É assim, ó. É uma placa escorrega sobre a outra. Então, nesse caso, não vamos ter formação de um novo relevo e nem a destruição do relevo. Nesse caso, a gente vai ter apenas uma feição. Vai abrir uma grande fenda ali, tá? Uma cratera. Mas as placas elas vão deslizar lateralmente sem que haja carga, sem que haja acúmulo de tensão, ok? De energia. Pessoal, essa então aqui, ó, né? Quero explicar para vocês que nessa gravura aqui a gente vai ter um limite transformante aqui, tá? Em que uma placa escorrega sobre a outra, tá? Esse limite transformante ele é muito conhecido aí, ó, o limite San Andreas. E aí a gente vai ter um limite convergente aqui, ó, na placa indiana e a placa eurasiática, tá? Vamos ter um limite divergente aqui, ó, que forma a dorsal mesoatlântica. E temos um outro limite convergente muito importante aqui, ó, na América do Sul, tá? Esse limite convergente aqui, ó, na América do Sul, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, vai fazer com que haja uma formação de uma cadeia de montanhas aqui, ó, que é a Cordilheira dos Andes. Então a placa oceânica está mergulhando e a placa continental está irrugando em um dobramento moderno. Então, dobramentos modernos, porque no tempo geológico é considerado moderno. Basicamente ali do Cretáceo, enfim. Então essa foi mais uma videoaula aí com o tio Igor. Ok. O tio Igor vai estar postando para vocês aí as atividades ali no portal Unimestre, na plataforma de produção acadêmica, tá? Façam as atividades, logo logo estaremos juntos, ok? Tô com muita saudade de vocês. E é isso aí. Tudo de bom? Tchau!